cientistas determinaram lá, né, eles falaram como que a gente vai conseguir medir, né, esses elementos de uma forma mais facilitada, porque, só para vocês terem uma ideia, pense num fio de cabelo. Quantos átomos você acha que tem na largura de um fio de cabelo? Para você ver o tamanho, a dimensão, para imaginar, não dá nem para imaginar, existe 1 milhão, se você empilhar 1 milhão de átomos, vai dar a grossura de um fio de cabelo. Então, um negócio assim, não dá. Como que os cientistas pensaram? Como é que a gente vai medir isso daí? Né? Que unidade que a gente vai criar para tornar esses cálculos mais facilitados? Então, eles pegaram como base o carbono, o átomo de carbono, e descobriram que em 12 gramas de carbono existia 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 10 elevado a 23 átomos de carbono, em 12 gramas de carbono, tá? Então, eles falaram assim, bom, vamos tomar essa quantidade de átomos, então, como uma unidade padrão, chamada mol, né? Mol. Lembra? Molécula. Então, eles determinaram que todos os elementos, né? 1 mol de qualquer elemento teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. O que iria variar, então? O peso. Porque se os átomos, cada um tem um peso diferente, né? De acordo com a classificação na tabela lá que vocês viram. Então, se você tem 1 mol de cálcio, é diferente, você tem a mesma quantidade de átomos de um mol de magnésio. Só que o peso, como o peso de cada átomo é diferente, no final, 1 mol de cada elemento também vai ter um peso diferente. Só um exemplo para vocês, aqui, 1 mol da molécula de cálcio, ou seja, cálcio 2+, pesa 40,08 gramas, 1 mol. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio pesam 40,08, tá? Na análise de solo, a gente sempre vê essa unidade aqui, milimol, né, que a gente vê. Então, milimol se a gente transformar para miligramas, né, a gente tem o mesmo número, só que em miligramas. Então, 1 milimol de cálcio equivale a 40 miligramas de cálcio na análise de solo. Só que para complicar um pouquinho mais, a gente precisa fazer esses cálculos baseado na carga do elétron. Então, a gente tem lá que o cálcio tem 2 elétrons na última camada, né? Se ele tem 2, você tem que dividir esse número por 2 para ter qual é o peso de cada carga desse elétron. Por quê? Porque cada carga dessa daqui vai ocupar uma carga na CTC do solo. Então, se um elemento ocupa uma carga, ou 2, ou 3 cargas, isso é importante dentro do cálculo, né, de recomendação, dentro da interpretação da análise de solo. Por isso que é comumente encontrado 1 mol de carga, que é para a gente ter uma noção, né, do que está sendo ocupado ali, depois para a gente poder fazer a conta, né, da CTC. Porque a gente usa, né, a conta da CTC é a somatória. Então, por isso a gente precisava saber quanto que é a massa por carga do elemento, certo? Então, a gente tem 1 milimol de cálcio, tem 20 miligramas. Também é comum achar na análise de solo a unidade centimol, que nada mais é do que 1 mol dividido por 100, tá? Então, 1 mol, que equivale a 40 gramas, na proporção, se você transformar para centimol, 1 centimol de cálcio equivale a 400,8 miligramas. Aqui é gramas, aqui miligramas. E aí, se a gente fizer a mesma correlação de carga, a gente tem que 1 centimol de carga de cálcio, né, 400 dividido por
2 tem 200 miligramas. Então, quando a gente for fazer a transformação lá na análise de solo, a gente vai precisar saber de onde é que veio esses números aqui. Porque primeiro a gente tem que pegar a análise, né? Por exemplo, lá tem 2 centimols de cálcio e eu quero transformar para quilos por hectare, a gente tem que saber esse número aqui. Mas eu só queria introduzir esse assunto porque a gente está falando um pouco de química, mas a gente vai retomar ele depois quando a gente estiver interpretando a análise de solo, tá bom? E aí, gostou da revisão? Sempre é bom dar uma relembrada, né? Pois então, agora a gente já está pronto para falar sobre alguns parâmetros que aparecem com frequência dentro do tema da fertilidade do solo e que estão presentes em 100% das análises de solo. Começando então pela CTC. Você com certeza já ouviu falar desse termo, CTC. A CTC significa capacidade de troca catiônica e como você viu na revisão, os cátions são todos aqueles elementos que possuem carga positiva na última camada. Ou seja, que estão emprestando seus elétrons. A CTC nada mais é do que a medida de quanto o solo pode comportar de cátions ligados ali na sua parte mineral. E na verdade, o interessante mesmo seria se os laboratórios pudessem medir quantas cargas negativas o solo possui diretamente, pois assim a gente teria uma ideia de quantos sítios de ligação ele possui. Mas ainda não existe nenhum equipamento que consiga medir esse número, então a gente faz isso a partir da soma dos elementos que estão aderidos ali. Se a gente fosse medir a carga por carga, né, também daria um número astronômico, por isso que a gente utiliza a unidade centimol de carga ou milimol de carga para conseguir trabalhar aí com um número mais tranquilo, né, que caiba nas calculadoras. Se a gente quer medir a carga negativa total de um solo ou sua capacidade de trocar cátions, a gente não pode excluir as cargas que são ocupadas também pelos cátions que não nos interessam na análise, né, como é o caso do alumínio e do hidrogênio. Por isso que nós conseguimos o valor da CTC pela somatória do cálcio mais do magnésio, mais potássio, mais o hidrogênio e mais o alumínio. Algumas análises, elas consideram também o sódio junto nessa conta, tá? Então, lembrando que dessa maneira ainda não conseguimos medir 100% do que existe ali, porque nós não conseguimos medir, por exemplo, a quantidade de nitrogênio que está aderido ali na forma de amônio, que também é um cátion. Então, na verdade, a CTC ela é sempre maior do que aparece na análise. Já a soma de bases, aí sim é a soma dos cátions que nos interessam ou interessam para a planta, porque participam ativamente da nutrição da planta, como é o caso do cálcio, do potássio, do magnésio. E a saturação de bases, então, é a medida de quanto dessa CTC total está sendo ocupada pelas bases benéficas para a planta. Por isso que quanto maior a saturação, melhor. Nessa conta da CTC, acaba indo as quantidades do hidrogênio, que está mais fracamente aderido ao mineral, mas também do hidrogênio mais fortemente aderido em ligações covalentes, aquele que só seria retirado dali se o pH aumentasse muito, chegando a 7. Por isso que nós falamos CTC total a pH 7, né? Você vai entender melhor no próximo vídeo. Mas como o solo precisa ser levemente ácido, por causa que as plantas e os micro-organismos prosperam melhor nesse ambiente, não é toda a CTC que deverá ser ocupada, tá? Por isso que não devemos fazer a conta para chegar a 100% da saturação de bases. A gente precisa um pouco dessa acidez. Já a CTC efetiva é a medida da CTC que será efetivamente ocupada com certeza. Por isso a gente exclui da conta o hidrogênio, só deixamos o alumínio, mesmo que alguma parte desse hidrogênio ainda consiga ser trocada com a aplicação de calcário. E aí também temos a CTA, que é bem pouco utilizada, que é o mesmo conceito da CTC, porém a medida da capacidade que o solo tem de trocar ânions, né, ou elementos de carga negativa. Esses são os parâmetros básicos para o entendimento do assunto daqui para frente, mas não se preocupa, porque mais para frente nós vamos entrar nos cálculos mesmo, propriamente ditos,
nas participações de cada elemento dentro da CTC. Então calma que isso foi só uma explicação básica para seguir agora para o próximo vídeo, o vídeo 4, onde eu vou explicar a relação existente entre o pH e a CTC do solo. Vamos lá?